Glória a Deus. Tem muita gente, irmãos, igreja. Tem muita gente sofrendo porque tem passado na frente de Deus. Tem feito o que não é para fazer. Tem passado na frente de Deus. Eu vou citar algo aqui. No início do meu ministério, ou seja, após o Senhor abrir essa porta aqui no YouTube, muitas pessoas tentaram me copiar, tentaram fazer igual eu estava fazendo, né? As pessoas, algumas, né, daqui de onde eu moro, começaram a copiar, a tentar fazer igual, né? Teve até uma que chegou a dizer assim: se Deus é contigo, Ele é comigo também. Então eu vou também fazer. Também vou abrir um canal no YouTube. Eu falei, amém, amém. Que Deus abençoe, né? Que Deus abençoe. E com isso, irmãos, a gente vê que as pessoas, elas falam assim: mas se Deus é com ele, se Deus é com ele, ele abriu um ministério, ele abriu uma igreja, ele fundou uma igreja. Se Deus foi com ele, vai ser comigo também. Mas aí é que está o erro. Aí é que está o erro. Porque quando se trata da obra de Deus, é necessário, é muito necessário que tenha aprovação de Deus. Tenha aprovação de Deus. E essa pessoa abriu esse canal no YouTube, mas não era de Deus. Deus não aprovou, não cresceu, não foi para frente. Por quê? A pessoa disse assim: se Deus é com ela, Ele vai ser comigo também. Mas não é assim, irmãos. Precisamos ter a direção de Deus. Em tudo nós precisamos ter a direção de Deus. Irmãos, eu conheço tantas pessoas que quebrou a cara. Assim, se a irmã fulana, se o irmão fulano conseguiu comprar um apartamento, eu também vou conseguir. Aí enfia a cara, faz dívida que não era para fazer, sabe? Depois fica desempregado, não consegue pagar aquele apartamento. Por quê? Porque ele está tentando imitar o outro que comprou. Ele está tentando ser igual o outro. E essas coisas com Deus não funcionam. Com Deus não funciona, irmãos. Não funciona. Porque mesmo que você tenha o dinheiro para comprar algo igual o do outro, mas mesmo assim, se Deus não aprovar essa venda, ou seja, essa compra, ou até mesmo a venda, ou seja lá o que for, se Deus não aprovar, nada feito, irmãos. Então, eu tenho visto, não é longe não, é aqui onde eu moro, eu tenho visto tanta gente quebrar a cara. Eu tenho visto muita gente quebrar a cara. Muita gente quebrar a cara, até mesmo dentro da igreja. Até mesmo dentro da igreja. Pessoas que falam assim: eu vou subir no altar, eu vou pregar, eu vou fazer, porque se Deus usou ela, se Deus usou ele, vai me usar também. Não é assim que funciona. Não é. Não é. Então, no meio evangélico tem muito isso. Tem muito isso. Gente querendo copiar o outro. Gente querendo copiar o outro. Sabe? Mas se o meu parente conseguiu comprar aquele carro do ano, eu também vou conseguir. Aí enfia a cara numa dívida. Sim, sabe? Aí começa a complicar as coisas, começa a dar errado. Olha, eu não sei porque que Deus me tocou para falar sobre esse assunto, mas eu estava conversando esses dias atrás, eu estava conversando com uma irmã da igreja.
E já fazia um tempo que eu não via ela. Então eu encontrei com ela. Eu me lembrei disso hoje. Ela disse assim, na época, algum tempo atrás, ela falou assim pra mim: irmã Carmelita, ora, porque eu vou alugar a minha casa, e eu vou para um outro lugar. E eu disse pra ela assim, falei: irmã, vigia, cuidado. Não faça as coisas assim de qualquer jeito, irmã. Ore a Deus. Se é da vontade de Deus, se Deus vai permitir você fazer isso, toma cuidado. Não vai enfiando a cara assim, né? Vigia, você sabe, né? Se você colocar, principalmente se você colocar uma pessoa estranha na sua casa e que você não conhece. Ah, não, irmã, imagina. Quem vai alugar a casa é uma pessoa de confiança. Quem vai ficar na minha casa é uma pessoa de confiança. Não, tranquilo, imagina, não vai acontecer nada. Enfim, passou-se o tempo aí, por volta de 3 anos, aproximadamente, eu encontro com ela novamente. Ela, na época, ela saiu da casa, colocou, acho que era parentes deles lá, colocou na casa. E ela foi morar em outro lugar. Lá para onde ela foi, não deu certo. Aconteceu uma série de coisas ruins lá. E ela teve que voltar para a antiga casa dela. E ela me contou que ela falou: irmã, eu tive que voltar, porque tive que voltar para minha casa. E um apartamento, né? Acho que era um apartamento dela. Quando ela voltou, aí ela foi pedir para a pessoa sair, porque ela precisava voltar por causa disso, tal. E ali, irmãos, ela disse que quando ela voltou, o apartamento dela estava totalmente destruído. Destruído literalmente. Encanamento, banheiro, box, pia, tudo que ela tinha deixado, tudo bonitinho lá, tudo seminovo no apartamento. Quando ela retorna, tá tudo destruído. Tudo destruído. E ela falou: irmã, foi a pior coisa que eu fiz. Foi ter saído da minha casa e ter deixado a minha casa na mão dos outros. Eu consegui com tanto sacrifício aquele apartamento, eu consegui com tanta luta, com tanto sacrifício. Estava imobiliado, tinha móveis planejados, móveis tudo seminovo, tudo muito bem cuidado. Quando eu voltei, o meu apartamento estava parecendo um lixão. Você sabe por que isso, irmãos? Deus me tocou para falar a respeito disso aqui. Sabe por que isso? Porque ela passou na frente de Deus. Ela passou na frente de Deus. Por quê? Porque ela queria imitar uma outra pessoa. Ela queria imitar uma outra irmã que fez isso. Teve uma outra irmã, que inclusive eu conheço essa outra irmã, que ela fez isso. Ela alugou o apartamento e foi morar numa casa. E, pelo que eu sei, deu certo para essa outra irmã, né? Pelo menos que eu sei, deu certo para ela. Só que para essa que eu tô falando aqui, a primeira, ela foi tentar imitar a outra e se lascou, como diz o povo do mundo, né? Português bem claro, se lascou. Aí agora ela tá com problema com o marido, porque o marido falou assim: ó, quem quis mudar daqui foi você, quem quis entregar o apartamento foi você, agora você se vire para arrumar. Agora você se vire para colocar ele em ordem, porque eu não vou dar um centavo para arrumar, porque quem mandou você sair daqui só porque fulana
fulana foi e se deu bem, você queria fazer igual. Então, irmãos, isso é um perigo. Pessoas que querem copiar o outro. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, Deus me tocou para falar sobre esse assunto, irmãos, porque aqui onde eu moro, mas o que eu já vi de gente quebrar a cara, meu Deus. Pessoas que têm a sua casa própria, vende a sua casa própria a troco de banana, vai embora para o interior, vai embora não sei para onde, lá para onde Judas perdeu as botas, sem a direção de Deus, sem Deus mandar. Chega lá, não tem emprego, quebra a cara, muitas vezes não tem água, não tem luz, é aquela luta, ela fica doente, os filhos ficam doentes. Eu já vi acontecer isso, irmãos, com pessoas que fez isso. Pessoas bem próximas. Aí depois volta, perdeu tudo, perdeu lá e perdeu cá. Perdeu lá e perdeu cá. Então, eu passo aqui para deixar um recado para vocês, gente, que me escuta. Cuidado. Cuidado. Às vezes você quer sair de um emprego e só porque a tua amiga, o teu conhecido, um parente, um vizinho foi trabalhar em outro lugar, se deu bem, deu tudo certo. Você acha que aquilo vai dar certo para você também, e muitas vezes não é bem assim. Você precisa da direção de Deus. Porque, irmãos, preste atenção, a diferença não é no lugar. A diferença não é a casa, a diferença não é as pessoas do ambiente, não é a diferença. Você sabe qual que é a diferença na vida do crente? É a presença de Deus. É a presença de Deus. Você pode sair de um lugar pobre e ir para um lugar rico, um lugar onde só mora gente rica. Mas se a presença de Deus não for contigo, não vai dar certo. Pode ter dado para fulano, para cicrano, mas se a presença de Deus não for conosco, não vai dar certo. Porque é como eu acabei de dizer, não importa o lugar, não importa as pessoas. O que você precisa ter na sua vida é a presença de Deus e a aprovação de Deus. Você precisa ter a aprovação de Deus para fazer o que você quer fazer. Você precisa ter a aprovação de Deus. Porque se não tiver a aprovação de Deus, não vai dar certo. Muitas vezes você olhando fisicamente, com seus olhos carnais, não, tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Mas se não tiver a aprovação de Deus, não vai dar certo, irmãos. Quantas pessoas eu já vi quebrar a cara. Até da minha família, irmãos. Até da minha família. Eu tinha um irmão que ele colocou na cabeça que ele ia embora para outro estado. Aí desfez o que ele tinha, fez e aconteceu e foi embora. E eu aconselhei, né? Minha outra irmã aconselhou ele: olha, não faz assim, cuidado, vigia, não é bem assim. Botou na cabeça que ia, passou na frente de Deus, foi, perdeu tudo. Eu vou resumir. Irmãos, quando ele estava com alguns meses lá nesse outro estado, o diabo usou uma pessoa lá e acusou ele. Fizeram uma acusação gravíssima contra ele. E a pessoa que acusou ele, arrumou testemunhas falsas para incriminar ele. Resumindo, esse parente meu, ele quase foi para a cadeia, porque
arrumaram testemunha falsa, então a polícia, aí ele ficou sabendo que tinham arrumado testemunha falsa, então ali meus outros parentes que moravam lá também falou, olha, vai embora, some daqui, porque eles vão vir te buscar. E foram mesmo, a polícia foi lá para buscar ele, e quando ele chegar lá, ele já tinha voltado para São Paulo. Ele voltou imediatamente, ele largou tudo que ele tinha lá, ele chegou até a construir uma casa pequena lá, né? Chegou até a construir, comprou um terreno, construiu lá uma casa pequena, mas não deu certo. Por quê? A pessoa quer imitar o outro. Ah, para fulano deu certo, para o outro parente deu certo, por que para mim não vai dar? Tá compreendendo, irmãos? Então, ele saiu de lá fugido, largou tudo para trás que ele tinha conseguido lá no tempo que ele estava lá. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Então, eu estou passando aqui, irmãos, porque Deus tem me tocado. Tem muitas pessoas fazendo isso. Isso é na igreja, é no ministério, é no meio da família. Pessoas tentando imitar o outro. É Maria vai com as outras, né? Esse ditado que o povo fala nas escolas, principalmente, Maria vai com as outras. Ah, porque deu certo para ela, para mim vai dar. Porque deu certo para ele, para mim também vai dar. Não é bem assim, irmãos. Cada um de nós temos uma direção de Deus. Muitas vezes Deus dá uma direção para você que Ele não vai dar para mim. Lembra quando Deus falou com Abraão? Abraão, aparta-te do teu sobrinho Ló. Aparta-te. Não vai dar certo vocês dois juntos. Cada um escolhe um caminho e segue. Mas Abraão estava na direção de Deus. Aí, diante das campinas, diante do cenário, Ló, o seu sobrinho, escolheu a melhor cidade, Sodoma e Gomorra. Então ele escolheu aquela cidade bonita, cheia de encantamento, muito bonita, muito isso, muito aquilo. Ele foi para Sodoma e Gomorra. E Abraão disse para Ló, para onde que tu quer ir? Escolhe. Aí ele olhou pelas vistas dos olhos. Ló olhou pelas vistas humanas, não pela direção de Deus. Abraão escolheu a pior terra. Ló foi para a esquerda e Abraão para a direita. E a terra que Abraão escolheu era uma terra seca, difícil, com pouquinhos moradores, um lugar feio, né? Tudo muito difícil lá para Abraão. Só que a bênção de Deus estava com Abraão. Então, nessa terra onde Abraão foi habitar, a terra de Uz, Deus o abençoou lá. Deus o fez prosperar lá. Se não dava água, Abraão cavava os poços e começava a dar água. Se plantava semente e não dava fruto, Abraão começou a plantar e começou a dar fruto. Por quê? Porque Abraão estava na direção de Deus e tinha a aprovação de Deus. Então, minha querida, meu querido, presta atenção numa coisa, que não é, você não pode escolher o lugar, pela aparência, nem pelas condições materiais. Você tem que olhar para o lado espiritual e ver se Deus aprova isso. Deus, ele tem que aprovar. Não pensa que porque para fulano deu certo, para você vai dar. Ou para mim. Às vezes não vai dar nada certo. Por quê? Falta aprovação de Deus. Falta Deus dizer assim, vai que eu sou contigo. Deus fala com Josué: aonde tu colocares as plantas dos teus pés, eu te darei. Eu te abençoarei.
Tá compreendendo? Então, irmãos, Deus está falando com muitas pessoas aqui. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza que Deus está falando com muitas pessoas aqui. Que está querendo imitar alguém. Está querendo fazer porque fulano fez. Cuidado. Vigia e ora. Ora perguntando para Deus se é para ir, se é para comprar, se é para vender, se é para trocar, se é para mudar, se é para comprar esse carro, se é para comprar esse terreno, se é para comprar... Olha, ore a Deus. Peça a Deus uma direção. Peça a Deus uma orientação. Para você não quebrar a cara. Louvado seja Deus. Então essa irmã, ela está até em atrito com o marido, está até com o casamento estremecido por causa disso, por causa de uma atitude errada que ela tomou, né? Então, tem lutas que a gente pega com as nossas próprias mãos, irmãos. Nós temos que tomar vigilância, a gente tem que prestar atenção, tomar cuidado, para não pegar um cão pelas orelhas. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem que orar a Deus. Não é assim, porque a irmã fulana fez isso na igreja, eu posso fazer. Não vai dar certo, porque tem que ter a aprovação de Deus. Quantas pessoas, irmãos, na igreja, eu já vi dizer assim, aquela irmã não era para estar no circo de oração, não era ela para estar regendo o grupo das senhoras, o coral, a banda, não era ele, não era ela. Quem tinha que estar lá era eu. Quem tinha que estar lá era eu. Eu sei fazer, ela não sabe. Só o que as pessoas não sabem, irmãos, é que aquela pessoa que a gente julga não ter sabedoria nenhuma, não ter entendimento nenhuma, não ser estudado. Irmãos, a pessoa, ela pode não ter estudo, mas ela tem aprovação de Deus. Ela tem a permissão de Deus sobre ela. Aí vai a outra lá, que tem estudo, tem faculdade, sabe cantar, tem uma voz afinada e não sei o quê. Vai lá, não dá em nada. Rapidamente cai porque não é aquilo, sabe? Então, gente, a gente tem que parar e analisar as coisas. E o que eu tenho visto dentro da igreja mesmo, na igreja mesmo, o que eu tenho visto de gente quebrando a cara por causa disso. Porque acha que o pastor fulano, se ele é abençoado, eu também posso ser. Eu também sou. Isso é um erro, irmãos. As pessoas querem começar pelos outros. Eles querem ganhar a guerra montado no cavalo dos outros. Você não pode querer ganhar a guerra. Esse mundo aqui é uma guerra constante. Mas nós não podemos querer ganhar a guerra montado no cavalo dos outros. Não, nós temos que ter o nosso próprio cavalo. Mesmo que ele esteja cambaleando, caindo, levantando, mas nós temos que estar montado no nosso próprio cavalo. Espiritualmente falando, você já está entendendo, né? É a mesma coisa, irmãos, de pessoas que só dependem da oração do outro. Não, orar pelas pessoas, eu digo particularmente, para mim é um prazer orar pelas pessoas. Mas só que Deus muitas vezes quer que a pessoa ande com as suas pernas espirituais. Deus quer estabelecer na pessoa uma moradia, uma fé viva nele. E como é que ele vai ter uma fé viva? Como é que ela vai ter uma fé viva? Ela tem que passar por experiência, ela tem que ter um contato, uma experiência com Deus, para ter a sua própria história para contar. Tá compreendendo, irmãos? Então é isso. Que Deus abençoe vocês, que ilumine vocês. Então o recado é esse. Tudo que você for fazer, ore a Deus. E não é orar uma vez e ir lá e fazer. Não, tem que orar 1, 2, 3, 4, 5, quantas vezes for necessário, até vir a resposta. Até vir a resposta. Se é para fazer ou não. Se é para ir ou não. Se é para comprar ou não. Se é para trocar ou não. Tem que orar.
Aleluia. Porque Deus é quem conhece o amanhã. É Deus quem conhece o amanhã. Esses dias, eu já vou encerrar o vídeo. Irmãos, esses dias eu estava na igreja. E quando eu cheguei na igreja, Deus falou dentro da minha alma. Deus falou assim, eu estava ali orando, né? Logo no início, Deus falou assim da minha alma: você vai escutar um testemunho muito forte. Presta atenção nesse testemunho que você vai ouvir. E ali teve a primeira parte e foi dada as oportunidades para as pessoas contarem a bênção, contar o livramento, contarem a cura, dar um testemunho. Então, chegou uma hora ali que teve uma irmã que ela deu um testemunho. Então, ela deu um testemunho assim. Ela disse que tinha uma irmã da igreja dela que Deus havia usado essa mesma irmã que estava dando testemunho. Ela falou assim: Deus me usou para passar um recado para uma irmã que ela também era da obra. Essa outra irmã também era da obra. Então Deus me usou para dar um recado para ela, porque essa outra irmã, ela queria viajar. Ela queria ir para um outro estado. Ela queria ir para um outro estado. Aí ela dizendo: Deus falou para mim numa revelação que era para mim dizer para ela aguardar, que não era momento dela viajar. Na hora certa Deus ia preparar para ela ir, mas não era a hora certa. Então aquela irmã, dando testemunho, ela falou assim: Igreja do Senhor, eu passei o recado para ela, eu falei: irmã, presta atenção, irmã, ore a Deus, não vá sem direção de Deus. Essa outra irmã falou assim para ela: não, irmã, Deus é comigo. Imagina, Deus é comigo, não vai acontecer nada. Eu quero ir para tal estado, eu vou. Já faz tempo que eu estou querendo ir, eu vou, tal. Ela falou assim: irmã, cuidado, vigia. Deus falou para você que ainda não é hora. Ah, não, essa revelação que você teve aí não é de Deus, não. Ai, para com isso, você está com inveja porque eu tenho condições de viajar e você não tem. Aí ela baixou a cabeça, ela falou assim: ai, Senhor, tá nas tuas mãos. Oh, meu Deus, tá nas tuas mãos. Ela não quer dar ouvido. Eu entrego nas tuas mãos, porque as duas eram muito conhecidas. As duas faziam a obra juntos, muitas das vezes, ela disse. Então ali ela falou: tá nas tuas mãos, Senhor. E ali, irmãos, resumindo, essa irmã que andava com ela comprou a passagem e foi viajar. Ela foi viajar. E quando essa irmã que estava contando testemunha ficou sabendo que ela tinha viajado, ela disse que deu uma tristeza no coração dela, porque o que ela tinha visto não era nada bom. Resumindo, ela foi viajar. Chegando no meio da estrada, o ônibus deu um problema o ônibus estava lotado, o ônibus que essa irmã estava viajando. Deu um problema nos freios, deu um problema lá no maquinário do ônibus, e o ônibus desencarrilhou da estrada. O ônibus desencarrilhou. No que o ônibus desencarrilhou, os passageiros caiu, muitos se machucaram, foi aquela coisa toda. E o motorista, resumindo, ela disse no testemunho dela que houve muitas pessoas feridas, inclusive o motorista. Só que foi chamado resgate, aí resgataram tudo, levaram para o hospital, enfim, muita gente se machucou. Só que aquela irmã morreu nesse acidente. Essa irmã morreu nesse acidente. Ela contou o testemunho. Então ela falava assim no testemunho dela, e eu gravando aqui esse vídeo, eu lembrei disso. Foi semana passada, eu estava na igreja e eu vi ela contando esse testemunho. E ela falou assim: gente, pelo amor de Deus, não faça nada sem orar, sem perguntar para Deus. Não é porque o irmão fulano foi que você tem que ir, que vai dar certo. Cuidado com isso, vigia com isso. Isso não dá certo. Você tem sua vida com Deus, você tem sua vida própria.
né? Então você tem que andar nos passos de Jesus. Você tem que andar na orientação do Senhor Jesus. Não é na orientação de pessoas. Não é pelo conselho de pessoas. Você tem que andar na orientação de Deus e não na orientação de pessoas. Tem que orar a Deus. E ela disse que com a tristeza, ela falou que ela ficou muito triste, porque vez por outra elas faziam uma obra junto, elas duas. Então ela falou que ficou muito triste porque ela não acreditou, ela não aceitou o recado, e ali ela deu um conselho para a igreja. Ela falou para a igreja: igreja, toma cuidado, não faça nada sem a permissão de Deus. E é verdade. É verdade. Então, irmãos, esse é o recado, tá? Eu espero que este vídeo possa alcançar as pessoas certas. Eu espero que Deus coloque esse vídeo na frente de pessoas certas, porque Deus não quer o mal de ninguém. Deus não quer o mal de ninguém, irmãos. Mas às vezes a pessoa teima. Às vezes a pessoa quer passar na frente, quer fazer do seu jeito e não dá certo. Não dá certo. Então, é andar na presença de Deus, na direção de Deus. Tudo que for fazer, ore primeiro e aguarde a resposta. Aguarde o mover de Deus. Não é dizer assim: eu sou missionária, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, Deus é comigo. Não é bem assim. Não é bem assim. Tem que orar. Tem que orar para saber se Deus aprova. Amém? Deus te abençoe e ilumine.